Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Núbia. Vamos dar continuidade aos conteúdos de Química da segunda série. Hoje a gente vai dar continuidade aos conteúdos sobre interações atômicas e vamos iniciar vendo quais são os objetivos da aula de hoje, ok? Então, primeiro, nós vamos compreender o conceito de eletronegatividade. Nós vamos compreender a relação entre as propriedades periódicas, eletronegatividade e o raio atômico. Nós vamos conceituar as moléculas polares e apolares e nós vamos exercitar os conceitos abordados na aula de hoje nas atividades, ok? Então vamos lá, o que é eletronegatividade? É uma propriedade periódica que está relacionado àquela organização em ordem crescente dos elementos químicos na tabela periódica, ok? Que mede a tendência que um átomo possui de atrair elétrons envolvidos em uma ligação química. Então, eletronegatividade está relacionado à força, à atração que um átomo pode possuir em atrair elétrons em uma ligação química, ok? A eletronegatividade, ela cresce com a diminuição do raio de um átomo, ou seja, essas propriedades, elas são inversamente proporcionais. Então, nós temos aqui o lítio, a gente pode observar aqui que o átomo desse elemento químico tem duas camadas eletrônicas. Temos aqui o sódio, a gente pode observar que esse elemento químico tem 3 camadas eletrônicas. E nós temos aqui o potássio, e esse elemento químico também tem 1, 2, 3, tem 4 camadas eletrônicas. Então, o que a gente vai analisar aqui? O elemento químico, o átomo do elemento químico aqui que possui o maior raio atômico, nós temos aqui o potássio. Como nós vimos aqui na definição, que a eletronegatividade é inversamente proporcional ao raio atômico, o que a gente pode dizer? Que o lítio, comparado com o sódio e o potássio, é o elemento químico mais eletronegativo, porque menor é o seu raio, menor é a quantidade de níveis ou camadas eletrônicas, ok? E aí, olhando de uma forma geral para a tabela periódica, a gente tem aqui que os elementos mais eletronegativos estão do lado direito da tabela periódica, né? E se a gente for comparar com a propriedade periódica, é de cima para baixo. Por quê? Porque de cima para baixo a gente diminui o raio atômico e aumenta a eletronegatividade desses elementos químicos, ou seja, eles possuem menos camadas eletrônicas e podem exercer, o núcleo dos átomos desses elementos químicos exerce uma atração maior daqueles elétrons compartilhados ou transferidos nas ligações químicas, ok? E aí aqui nós temos uma linha, né, os principais elementos químicos que estão trabalhados sobre eletronegatividade. Nós temos aqui o hidrogênio, o fósforo, o carbono, o enxofre, o iodo, bromo, cloro, o nitrogênio, o oxigênio e o flúor. Então aqui nessa escala, o flúor é o elemento químico mais eletronegativo que nós temos, ele faz parte da família 7A, que é a família dos halogênios, e ele possui 7 elétrons na camada de valência, ok? Então, nós temos aqui, ó, mais eletronegativo. Quanto mais eletronegativo for o meu elemento químico, mais possibilidades ele vai ter de atrair elétrons, ok? Então, vamos lá. Vimos o que é eletronegatividade, vamos ver qual é a influência que tem na diferença de eletronegatividade para a gente determinar a polaridade dessa substância ou dessa molécula. Então, nós temos aqui 2 elementos químicos e a gente vai perceber a diferença de eletronegatividade entre eles. Nós temos aqui o hidrogênio, nós sabemos que o hidrogênio só tem um elétron, ele só possui uma camada eletrônica, e nós temos aqui o cloro, que ele possui 7 elétrons na camada de valência, ou seja, ele é da família 7A. O que a gente observa aqui? Uma diferença de eletronegatividade entre esses 2 elementos químicos. E de uma forma geral, a gente pode dizer que quando eu tenho uma molécula formada por elementos químicos diferentes, ela vai apresentar
polos positivos e polos negativos. E por que que isso acontece? Devido à diferença de eletronegatividade entre os elementos químicos que formam essa substância. Então, nós temos aqui essa substância, HCl, que é o ácido clorídrico, e nós temos aqui, ó, polo positivo, lado aqui do hidrogênio, e temos a formação do polo negativo, lado aqui do cloro. O que a gente pode observar? Que o campo elétrico, eletrônico, né, a nuvem eletrônica que é formada, ela não é homogênea, ela não é igual nas extremidades dessa substância, ok? E todas as vezes que eu tiver a formação de polos positivos e negativos, isso ocorre porque existe uma diferença de eletronegatividade entre os elementos químicos que formam essa substância, ok? Então, nós temos aqui polaridade das ligações. As ligações químicas, elas podem ser classificadas como polar, como o nome já diz, vai apresentar polos, e apolares. O que significa? Que essa ligação essa substância não vai apresentar polos positivos e negativos. Enquanto que toda ligação iônica é polar, a polaridade da ligação covalente depende dos elementos químicos, dos átomos dos elementos químicos presentes nessa molécula, ok? A polaridade ocorre devido à formação de polos nas substâncias químicas, que são positivos e negativos. Então, essa afirmativa aqui está relacionada à ligação iônica, que está afirmando que ela é polar. Por que ela é polar? Porque a ligação iônica é formada por íons positivos e negativos. Por isso, a capacidade de atrair elétrons faz com que compostos iônicos possuam polaridade máxima. Então, todas as vezes que a gente tiver uma substância onde os elementos químicos são unidos através de uma ligação iônica, essa substância, ela é polar. A polaridade ocorre devido à formação de polos nas substâncias químicas, que são positivos e negativos. Então, como toda ligação iônica, a gente tem a formação de íons, os positivos, que são os cátions, e os negativos, que são os ânions. Então, a gente pode afirmar que toda ligação iônica é uma ligação polar, ok? E agora a gente vai ver as ligações polar e apolar quando a gente tem uma ligação covalente. A diferença de eletronegatividade entre átomos classifica as ligações polar e apolar quando a gente tem as ligações covalentes. Então, ligações apolares. Os átomos envolvidos na ligação possuem diferença de eletronegatividade igual ou muito próxima de zero, ou seja, a ligação covalente é apolar quando apenas átomos de um mesmo elemento químico estão unidos. Então, o que a gente pode afirmar? Quando a gente tem ligações apolares, nós vamos ter substâncias simples, porque toda substância simples é formada pelo mesmo elemento químico, ok? Ligação polar é quando a diferença de eletronegatividade entre os átomos da ligação é diferente de zero, ou seja, quando os elementos químicos são diferentes. Então, o que a gente pode estar afirmando aqui? Que quando a gente tem ligação covalente, ligação apolar vai ser característica de substâncias simples, porque apresentam a formação da substância, são os mesmos elementos químicos. E quando a gente tiver ligações polares, é quando a gente tem uma substância composta, mas que realiza uma ligação covalente entre os elementos químicos, e como uma substância composta, são elementos químicos diferentes. Se eles são diferentes, tem diferença de eletronegatividade, ok? E aqui a gente tem um exemplo, ó, substância simples, nós temos 2 átomos do elemento químico cloro, e aí nós temos aqui, ó, cada átomo de cloro tem uma eletronegatividade igual a 3, fazendo a subtração vai ficar igual a 0. Aqui embaixo a gente tem uma substância composta, formada por elementos químicos diferentes, porém é uma ligação covalente. Então nós temos aqui uma diferença de eletronegatividade. O hidrogênio 2,1, o cloro igual a 3, quando a gente faz a subtração, tem uma diferença de eletronegatividade. Perdão. Ok? Então vamos lá? O que são moléculas polares e apolares? Molécula é um agrupamento estável de 2 ou mais átomos, iguais ou diferentes,
unidos através de ligação covalente, ok? Então, se eu tenho uma ligação covalente, eu tenho uma formação de moléculas. Compostos moleculares são classificados de acordo com a polaridade. Então, quando eu tenho uma molécula apolar, como a gente viu, não existe diferença de eletronegatividade entre os átomos, ou seja, esses elementos químicos que formam a substância são iguais. Então, nós temos aqui o exemplo, ó, molécula de oxigênio, nós temos aqui 2 átomos de oxigênio formando o gás oxigênio, molécula de nitrogênio, 2 átomos iguais do mesmo elemento químico, ok? A molécula de substância simples, como a gente viu, como O2 e NO2, são formadas por átomos do mesmo elemento químico. Moléculas polares, vai existir a diferença de eletronegatividade entre os átomos, apresentando um polo positivo e um polo negativo. E aí a gente pode observar que essas moléculas são formadas por elementos químicos diferentes. Por isso acontece a diferença de eletronegatividade. Então, nós temos aqui, quando uma molécula é formada por átomos diferentes, existe essa diferença de eletronegatividade. Porém, a geometria da molécula vai determinar se a mesma é polar ou não. Então, nós temos aqui o exemplo da água e da amônia. A gente diz que a geometria vai fazer essa classificação por conta desses pares de elétrons que estão sozinhos, né? Após a ligação sobrou esses pares, que a gente fala que eles estão desemparelhados, e aqui forma-se nuvens eletrônicas. Então, essas nuvens eletrônicas formadas por esses elétrons vai influenciar na polaridade da substância, ok? Nós vemos que nesses 2 exemplos, os átomos centrais, tanto o oxigênio como o nitrogênio, possuem os elétrons desemparelhados, como eu falei anteriormente, ok? E aí, nós vamos ter aqui 2 moléculas polares, porque tem a diferença de eletronegatividade e por isso vai ter formação de polos, ok? Vamos ver aqui o primeiro exercício? Dentre as alternativas a seguir, indique a que contém a afirmação incorreta. Letra A. A ligação covalente é aquela que se dá pelo compartilhamento de elétrons entre os átomos? Correto. O composto covalente HCl é polar devido à diferença de eletronegatividade? Correto. Ó, 2 elementos químicos diferentes tem a diferença de eletronegatividade. O composto formado entre um metal alcalino e um halogênio é covalente? Lembrando, se tem um metal alcalino e um halogênio, a gente tem que uma ligação iônica. Então, a opção correta, que é errada, é a letra C, ok? Pessoal, por hoje é só. Não deixe de acessar a plataforma Eduque. Bons estudos e até a próxima!